o Instagram do Sorrindo para a Vida tem só crescido ali, vários vídeos ali disponível para você. Um jeito de você conversar com a Val, com a gente aqui, é por esse Instagram, tá? Sorrindo para a Vida CN. Corre lá e marca também, você que tirar foto, pode marcar o Sorrindo para a Vida. Do livro Eu Lhes Trago Melhor e Cura, nós tiramos a frase de hoje deste livro do Márcio Mendes, está na página 49. Atenção! Negar a existência do demônio é negar as verdades que Deus nos revelou por sua palavra. É faltar com a fé em Deus, é portar-se como um ateu. Olha só, ensinamento para mim, para você, para nós todos cristãos, né? Tem gente que acha que não existe, né? Demônio. Negar... Às vezes até dentro da igreja. Infelizmente. Infelizmente. Porque a gente pode se prevenir, né? Com essa ação do demônio. Desse mal real. Mal real, concreto, não é ilusório não. Não é coisa de carola, né? Como pode muitos pensarem. Negar a existência do demônio é negar as verdades que Deus revelou por sua palavra. Está na palavra de Deus. É faltar com a fé em Deus. É portar-se como um ateu. Cassiano vai preparar o nosso coração para a palavra que Deus vai nos falar. Vai nos falar. A gente vai preparar o nosso coração fazendo essa profissão de fé. Deus, Ele é maior que tudo. Vamos cantar? Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais santo que minha impureza. Deus é mais minha injustiça. Deus é mais, Deus é mais. Vamos mais uma vez, vai. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gênesis capítulo 3. Versículos do 1 ao 11. Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao marido que estava ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e como reparassem que estavam nus,
teceram para si tangas com folhas de figueiras. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então, comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Senhor por esta palavra que põe diante dos nossos olhos a verdade. Quando se diz aqui a serpente, a palavra de Deus está falando da serpente maligna, que é o diabo, que é Satanás. Mas Deus criou o demônio, não o criou o demônio. Criou um anjo que se perverteu. Por iniciativa própria, por vontade própria. Aquele anjo que se chamava Lúcifer, que significa o portador da luz, nome bonito, né? Se perverteu, tornando-se Satanás, que significa adversário. Abriu mão do nome de portador da luz. Quem é a luz? É Deus. Qual era a luz que Lúcifer levava? A luz de Deus. Então, em vez de continuar levando a presença de Deus, a luz do Senhor, onde ele fosse, ele se converteu num adversário de Deus, por inveja, porque diz a palavra de Deus que foi por inveja do diabo que todo mal entrou no mundo. Por que o demônio se tornou demônio? Por que ele se tornou adversário de Deus? Inveja. Você já viu aquelas pessoas que você não pode ter nada que elas não aprovem, porque senão elas se ressentem? Você já viu pessoas que têm tudo, mas se ofendem se alguém tiver alguma coisa? Isso é inveja, não é? Às vezes a pessoa é rica, tem casas, tem dinheiro, tem carros, tem muitas propriedades, tem muitas possibilidades, mas persegue um pequenino, um pobrezinho, porque conseguiu alguma coisa. E até fica assim indignado com isso. Como é que ele é pobre do jeito que é, ele conseguiu tal coisa? Sabe o que é isso? Inveja. Tem mãe que tem vários filhos, os filhos vão bem na vida, mas fica inimiga de uma outra quando o filho é bem sucedido, porque ninguém pode ter nada de bom e do melhor a não ser os filhos dela. Se os outros tiverem, ela se magoa, ela se ressentem. A inveja é isso, é quando você não quer que os outros tenham. E chegou uma altura que Lúcifer tinha inveja de Deus, porque ele queria para si aquilo que Deus era e tinha. Então, por inveja, ele se perverteu, e diz a palavra, a serpente maligna, né, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: começa a conversa com uma mentira. E olha, tem gente que é tão habilidoso para mentir, que põe a mentira em forma de pergunta. E aí diz no final assim: mas eu só perguntei. Mas eu não disse que era, eu só perguntei. Gente, tem pergunta que levanta suspeita, suspeita mentirosa. Já ouviu falar naquele telefone sem fio? Você põe um monte de gente sentado, você diz uma coisa aqui no começo da fila e vai passando a notícia. Você já viu como é que chega lá no final? Se você nunca fez, faça. Põe umas 15 pessoas enfileiradas. E aí você diz uma frase simples. Simples, mas de umas 12, 15 palavras. Diga no ouvido da primeira e peça para ela repetir com fidelidade para a próxima, e assim por diante, até chegar lá na 15ª. Você vai ficar surpresa com a notícia, ou surpreso com a notícia que vai chegar do outro lado.
Às vezes a gente dispara um telefone sem fio com a miserável de uma pergunta que a gente faz. Mas uma pergunta maliciosa, com uma fofoca embutida, com uma maldade demoradamente destilada. E ainda depois tem a cara de pau de dizer assim: eu só perguntei. Perguntar não ofende. Aprenderam com a cobra. Olha o que o demônio diz para a mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Quem contou para ela? Ela sabia, ela tinha escutado. Por que essa pergunta trocada? Para puxar a conversa. E a mulher respondeu à serpente, coisa que nós nunca devemos fazer. Nós nunca devemos interagir com a tentação. Nunca interaja com o demônio. Nunca interaja com aquela voz dentro de você que te aconselha na direção errada. Você tem que mandar aquela voz calar. Nós ouvimos um testemunho agora sobre a influência do álcool, destrutiva do álcool na vida de uma menina que se tornou mulher e ainda sofre porque o marido continua na dependência do álcool, ainda sofre nas garras do álcool. Quantas pessoas têm o mesmo problema? E se levantam e caem, e se levantam e caem porque na hora que vem a sugestão, conversam com a sugestão. É só um golezinho. Faz tanto tempo que você não bebe. Já não, é socialmente, já não vai ter aquela força sobre você. Só dessa vez você vai dar conta. A pessoa cai. Não se interage com a tentação. No deserto, quando o demônio foi tentar Jesus, cada palavra que Jesus disse foi um cala-boca. Não ficou perguntando, não ficou conversando. Foi um cala-boca. Tem pensamentos que entram na nossa mente que a gente tem que dar um cala-boca neles. E olha, às vezes esse cala-boca não adianta só dizer cala-te, porque o pensamento não cala. Não adianta você falar para um pensamento cala a boca. Você precisa dar o cala-boca que a palavra de Deus põe nas suas mãos. Porque você combate um pensamento nocivo com uma verdade. Então, quando o demônio vier te tentar, dizendo para você que você não vai dar conta, que você é muito fraco, que não adianta, que como essa moça nos contou, você é fraco para o álcool, você é fraco para a mulher, você é fraco para homem. Em vez de você dar simplesmente um cala-boca, você pode dizer para ele a mais absoluta verdade e corta. Que verdade? Tudo posso naquele que me dá força. Esse é um cala-boca, gente, maravilhoso. Sabe, quando a gente se sente desguarnecido, sem ninguém que nos ajude, você quer ver um outro cala-boca que a gente dá na tentação, que diz para nós que a gente não tem recurso, que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem oportunidades, que os nossos amigos não são verdadeiros, que quando você precisa você não pode contar com eles? Aquela palavra que Deus deu a Paulo: basta-te a minha graça. Porque na tua fraqueza, na tua pobreza, na tua indigência, vai se manifestar a minha força. Gente, isso é uma promessa de Deus de vitória sobre as nossas fraquezas. Em vez da Eva dar um cala-boca na serpente, ela respondeu: não, nós podemos sim comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão. Está ouvindo aqui o que ela diz? Preste atenção nisso. Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele, deu ao seu marido ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram. O demônio não mentiu. Ele só não contou toda a verdade.
Porque Adão e Eva não eram cegos, os olhos deles estavam abertos. Mais ainda, Adão e Eva viam a Deus, caminhavam com Deus, que é o que essa palavra conta. A presença de Deus era palpável, era sensível para os dois. Então os olhos deles se abriram para o quê? Para as mesmas realidades que os olhos de um invejoso se abrem. Você já viu que na palavra inveja tem veja no meio? Como parte da palavra tem veja? Porque a inveja entra pelos olhos. Você não tem inveja daquilo que você não vê. Quando é que você começa a invejar uma pessoa? Quando você vê a mulher bonita com a qual ele casou, quando você vê o homem elegante com o qual ela se uniu, quando você vê o desenvolvimento, a maturidade dos filhos, quando você vê o êxito da pessoa naquilo que é. Ninguém tem inveja de um desgraçado, gente. Ninguém tem inveja da destruição dos outros. O invejoso fica até com dó de quem tá ruim, mas a pessoa não pode ter nenhum êxito na vida. Que o invejoso vê e passa a ter inveja e começa a combater a pessoa. Os olhos de Adão e Eva se abriram para o mal. E não há felicidade em especular no mal. É como você revirar uma lata de lixo contaminado, de lixo hospitalar. Sabe, lixo hospitalar é perigosíssimo, porque tem tudo que foi jogado fora de um ser humano ali. Tem carne, resto de carne contaminada, tem agulha, tem seringa de sangue contaminado, tem resto de doença que foi jogado ali. Imagine uma pessoa e revirar esse lixo tóxico, que vai matar a pessoa. E tem gente que infelizmente tem uma habilidade terrível de pelos olhos vasculhar a lata de lixo da pessoa ao lado, a lata de lixo da vida alheia. Os olhos deles se abriram para isso. E olha que interessante, quando eles ouviram o ruído de Deus que passeava no jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam do Senhor. O pecado entrou no mundo pela desobediência a Deus, mas se manteve pela falta de confiança em Deus. Quando eu e você desobedecemos a Deus, nós caímos no pecado. Mas é a nossa falta de confiança que não permite que a gente se levante e volte. Porque a história seria completamente diferente se quando o Senhor estivesse se aproximando, Adão viesse chorando, jogar-se nos braços dele e dizer: eu errei, eu traí o que o Senhor me pediu, eu desobedeci, eu comi daquele fruto. Mas além de ter desobedecido, o homem e a mulher se escondem do único que poderia curá-los, não estavam arrependidos. A falta de arrependimento os manteve doentes. Por isso Deus ordenou que eles fossem tirados do paraíso, onde tinha a árvore da vida, para que eles não permanecessem condenados, sem arrependimento, naquele estado mortal, porque senão seria o inferno deles, seria a morte eterna deles. Então você vê, a palavra de Deus diz que o Senhor mandou que eles fossem expulsos antes que... É só você continuar que você vai ver essa passagem. Antes que eles comessem do fruto da árvore da vida. E aí eles não morreriam mais. Gente, no inferno não se morre mais. O grande desespero do diabo no inferno, é que ele não pode se matar. Ele não pode suicidar-se. Ele não tem como aniquilar a própria existência, porque não foi ele quem se criou. O inferno demanda existência. Existir sem poder amar, afundado no erro, no vício, no pecado, sem oportunidade de retorno, é o próprio inferno.
por compaixão, Deus os expulsa porque eles precisavam de um tempo de penitência, de recuperação da alma, de arrependimento, para que o próprio Senhor os pudesse salvar. Então, por que essa situação não foi mudada? Deus não é misericordioso? Porque em vez de recorrer à misericórdia de Deus, Adão e Eva se esconderam de Deus. Grande parte das doenças que nós trazemos na nossa alma é porque nós nos escondemos de Deus. Aquelas coisas que nós deveríamos levar aos pés do Senhor, em oração, e pedir a ajuda de Deus, nós escondemos de Deus, nós fazemos de conta que elas não existem, só que elas continuam existindo dentro de nós. Nós ouvimos esse testemunho e, com muita prudência e de forma correta, ela pediu para não ser identificada, porque envolve outras pessoas. Então você vê, hoje, num processo de libertação, ela diz: não vale a pena me identificar, porque há pessoas que vão se ofender com isso. E eu acredito que durante muito tempo na vida dela, ela escondeu o alcoolismo, ela escondeu a promiscuidade das pessoas que estavam à sua volta, porque senão inclusive interfeririam. E quando foi que essa história começou a mudar na vida dela? Quando, diante da palavra de Deus, ela teve o seu encontro com o Senhor e teve a coragem de trazer as suas feridas, as suas doenças emocionais, as áreas de perdição da sua vida, e colocar aos pés de Jesus. E isso não é só com álcool, isso não é só com sexo, isso é com tudo na nossa vida, gente. É com aquilo que nos assombra, é com aquilo que nos faz mal, é com aquilo que nos traz medo. Adão e Eva tiveram medo de Deus, de ser rejeitado por Deus, de ser jogado fora por Deus. E diante desta palavra eu pergunto a mim mesmo: Márcio, o que você escondeu de Deus? E pergunto para você que reza conosco agora: o que é que você tem escondido de Deus que tem deixado você doente? Que tem deixado você apreensivo, que tem deixado você amedrontado, que tem deixado você desconfiado, que tem impedido você de viver uma vida inteira, você está vivendo uma vida dividida, que tem deixado você uma pessoa angustiada, depressiva, pessimista. O que é que você precisa urgentemente apresentar para Deus em oração? Porque a oração nos coloca na presença de Deus, como Adão e Eva ficavam na presença de Deus. E pergunto ainda: o que você esconde dos outros? Porque às vezes a gente vive uma vida de aparência, gente. A cara não conta o que vive o coração. Para os desatentos, né? Porque para quem presta atenção, a cara não esconde. Seu rosto não pode esconder de quem te conhece e te ama as verdades que estão dentro de você. Por isso que uma mãe atenta, porque hoje tem muita mãe desatenta. Uma mãe atenta e amorosa não perde nada do que está acontecendo na alma do seu filho. Ela pode não saber o que ele fez, mas sabe que ele fez alguma coisa errada, sabe que tem alguma coisa incomodando, sabe que ele está com medo por alguma razão. Mas tem muita gente que consegue esconder dos outros, porque as pessoas estão desatentas, porque as pessoas não amam, não a amam, então não vem. O que você tem escondido dos outros? São tristezas? É a solidão? É a rejeição? É o medo? O que nós estamos escondendo das pessoas e que estamos também escondendo de Deus? Olha, é uma coisa terrível isso. E às vezes a gente faz o errado, depois a gente esconde, para poder não desagradar as pessoas. Por uma expressão que também existe na Bíblia. Uma vez uma pessoa condenou essa expressão num livro que eu escrevi, que foi Respeito Humano, uma corretora.
Ela disse, isso é uma coisa positiva, respeito humano é uma coisa positiva. Eu falei, mas as pessoas usam isso como sinônimo de covardia, de você não dizer o que deve ser dito, não corrigir quem precisa ser corrigido, para não desagradar. Ela falou, não existe. Existe, eu encontrei na Bíblia, inclusive, está traduzido dessa forma. Respeito humano põe armadilhas aos pés das pessoas. O medo nos relacionamentos monta ciladas para quem vive seus relacionamentos baseados no medo. E olha, às vezes a gente se dobra a algo errado para agradar os outros. Quem se dobra ao que é errado para agradar os outros só cai em furada. Quem dera se naquela altura Adão não tivesse ido com a Eva na proposta que ela... E podia ser o contrário, podia ser o Adão o primeiro a ser tentado também. Quem dera se um dos dois, em vez de ter caído junto, tivesse corrigido o outro e levado o outro à presença de Deus, não para ser julgado, mas para ser perdoado e para ser curado. Porque o julgamento de Deus para nós, gente, é perdão e cura quando nós nos apresentamos diante dele. Nós que somos casados, nós temos que ter a coragem de ir com o nosso cônjuge em tudo que é bom, em tudo que presta, em tudo que faz bem, e reprovar e não ir em tudo que não presta, em tudo que é pecado, em tudo que é anormal, em tudo que faz mal, e dizer, eu te amo demais para eu ir com você nesse lugar, eu te amo demais para levar você nesse lixo, eu te amo demais para eu sujeitar você e a mim a essa situação e ajudar aquela pessoa a se aproximar de Deus, trazer a pessoa para Deus. Ou será que não é essa a missão que Deus nos deu quando nos deu a vocação de sermos casados? Será que a minha missão não é levar a Rose para Deus e fazer dela uma mulher mais de Deus? Será que Deus não me colocou ao lado da Rose para fazer por ela o que ela muitas vezes também faz por mim? Dizer para mim quando eu estou errado e que eu preciso mudar a minha postura? E não fazer isso para machucar o outro, para ofender o outro, para se colocar acima do outro, mas para levar o outro a Deus a fim dele ser curado e dele ser perdoado. Mas a gente, às vezes, com medo de decepcionar a pessoa, a gente entra com a pessoa em tudo aquilo que é errado. Mas também a palavra de Deus nos diz, se o medo do ser humano põe armadilhas para nós, se o respeito humano se torna uma cilada na nossa vida, quem teme a Deus vai ser defendido de todas essas situações. Quem não entra na furada com o outro porque tem amor a Deus, tem respeito a Deus, tem o temor de Deus, fique tranquilo, porque Deus pessoalmente será o seu defensor. Olha, o medo do ser humano, ele torna-se sempre uma armadilha, sempre. Por isso que você vai ver, seja na sua vida ou na vida das pessoas com quem você convive, você sempre vai perceber que relacionamentos baseados no medo, eles são causados pelo receio que a pessoa tem de não ser compreendida, de não ser amada, de ser rejeitada, de ser julgada, de ser condenada. Todo medo no relacionamento implica, de certa forma, um tipo de rejeição. E Deus nos fez dentro de uma família, porque Ele sabe que nós precisamos de acolhimento, Ele sabe que nós precisamos ser amados. E eu digo a você, precisar das outras pessoas não é algo bom, é algo muito bom. Todos nós precisamos de alguém. É uma besteira aquela pessoa que diz assim, eu não preciso de ninguém. A pessoa que diz, eu não preciso de ninguém, ela está assinando publicamente um atestado de fracasso. Um atestado de solidão. Um atestado de desamor. Só diz isso quem não se sente amado por ninguém. Porque o dia que a pessoa experimenta o quanto é bom a gente ter alguém
que nos ama, ainda que essa pessoa não tenha materialmente nada para nos oferecer, a pessoa nunca vai dizer: eu não preciso de ninguém. A pior frase que pode sair da boca de alguém é essa: eu não preciso de pessoa alguma, eu me basto a mim mesmo. Tadinho, precisa da nossa oração, porque essa pessoa acabou de dizer que naufragou na vida, que fracassou. O problema se dá não é quando nós precisamos das pessoas. O problema se dá é quando nós passamos a vida com medo de sermos rejeitados por alguém de quem nós precisamos. Vai ver se na história de alcoolismo dessa moça não havia uma história de rejeição, uma carência que precisava ser curada. E até a própria história, sem querer, ela contou que na casa dela, na família dela, era um pinga-pinga. Ela não ficava em casa, ela estava sempre na casa dos outros. E a gente não condena a família por isso, porque a gente não conhece a história de cada um, não é? Às vezes a mãe estava fazendo o melhor que podia, deixando com quem ela achava que ia cuidar. Às vezes precisava trabalhar. Mas isso não dispensa a pessoa de sofrer com a ausência do pai, da ausência da mãe, de sofrer nas mãos dos outros, de se sentir comparada, de se sentir desprezada, rejeitada. E olha, quando nós passamos a vida com medo da rejeição de uma pessoa que nós amamos ou de uma pessoa que é importante para nós, isso faz um mal danado para a gente. Isso requer um cuidado de Deus especial para nós. E aqueles que vivem o seu relacionamento a partir do medo não estão buscando de verdade ser amados, mas estão buscando não serem rejeitados. Não estão buscando o amor, estão buscando evitar a dor. E o amor e o medo não combinam. Por isso eu nunca fui a favor dessas pregações que metem medo nas pessoas. Nunca fui, gente. Porque se uma pessoa se aproximar da religião pelo medo que ela tem das coisas, pelo medo que ela tem do inferno, ela nunca vai amar a Deus e nunca vai se abrir para o amor de Deus. Qual é o filho que confia num pai do qual ele tem medo? Se o seu filho tiver medo de você, ele nunca vai te contar as coisas, ele nunca vai confiar em você, porque ele tem medo de você machucar ele. Como é que a esposa vai amar um marido que ela tem medo que a abandone? Ela vai viver a vida em cima do muro, não vai conseguir amar, porque da noite para o dia ela pode perder esse relacionamento. Amor e medo não combinam. Quanta gente saiu cedo do seio da sua família porque não se sentia amada dentro de casa. Foi embora, foi montar um novo lar, foi montar uma família em busca de um grupo, em busca de um novo lar, em busca de um lugar, de uma casa onde ela pudesse ser aceita, onde ela fosse amada, querida, apreciada, vista, enxergado. Por isso muita gente se casou jovem. Só que tem um problema: o coração ferido vai conosco para onde a gente for. Não adianta fugir de casa e casar porque a gente sente que não é amado dentro de casa, porque o coração carente vai conosco para o casamento, vai conosco para a nova família. O coração ferido nos acompanha onde nós vamos, e se não encontrarmos a cura, nós vamos nos sentir rejeitados, mesmo por aquelas pessoas que nos amam e nos dão prova de amor todos os dias. Olha o que faz o demônio: ele abre os nossos olhos para as realidades negativas, e ele cega os nossos olhos para as coisas boas que nos acontecem. Essa cobra miserável, você viu o que ela disse para a mulher? Deus está mentindo para vocês. Ele me enganou vocês, porque a hora que você comer, você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Então ela estava cegando Eva para a verdade de Deus, e estava abrindo os olhos de Eva para tudo que era negativo e destrutivo. Quantos de nós, gente, quando caminhávamos sem Deus, sofríamos com essas coisas? E olha, doía no nosso coração a falta de atenção, a indiferença de uma outra pessoa. E doía com tanta intensidade que nós nos sentimos desapontados pelas coisas mais irrisórias. Diz para mim se não é verdade.
que às vezes você sentiu na sua vida, na sua história, mal-estar de chegar num lugar e você achar que você não foi bem acolhido, não é? Às vezes você até foi acolhido igual todo mundo. Você pergunta para a pessoa: nossa, eu acho que nem me deram atenção. Não, a pessoa é assim mesmo, mas você não acredita, porque tem uma lente negativa dentro do coração da gente. Então nós corremos o risco de novas feridas, corremos o risco de aprofundar as feridas antigas, mesmo por causa de um comentário banal, às vezes de um comentário até bem intencionado. Eu já vivi situação constrangedora de eu elogiar a pessoa e a pessoa levar a mal. Lembro que eu estava numa festa, chegou uma parente nossa e ela estava arrumada. Como eu não vi ela estar arrumada, eu falei: nossa, como você está bonita. Eu estraguei a noite dela. E eu estava sendo sincero. A pessoa se sente feia. Então, quando você diz para ela que ela é bonita, ela acha que você está debochando dela, Então, quer dizer que que você está mentindo para ela. Você né? falou que ela era bonita, e a pessoa que era... Pessoa que eu estava tirando sarro dela. E havia mentira no que eu estava dizendo? Não, havia um coração preparado para receber, inclusive, um elogio como coisa negativa. Há feridas de rejeição, gente, que nos torna cegos para os elogios, cegos para o amor que nos são dados, e servem como uma lente de aumento para qualquer comentário inconveniente que se faça. E nós sempre vamos nos sentir rejeitados quando, em vez de buscar a aprovação, nós já nos armamos esperando a rejeição. Qual é o segredo para a gente curar isso na nossa vida? Não faça como Adão e Eva, que foram procurar uma moita para se enfiar. Está na hora de você se expor à aceitação de Deus. Aceite que Deus te aceita. Márcio, Deus me aceita desse jeito, cheio de pecado. Aceitou aquela moça que aos 9 anos já afundou o pé na jaca e embrenhou-se pelo caminho do alcoolismo, transando com uma pessoa por dia, às vezes mais de uma pessoa, pessoas diferentes no mesmo dia, que tirou a vida da criança no seu ventre. Deus aceitou essa moça? Aceitou. E ela pôde experimentar essa aceitação no momento em que ela aceitou que era aceita. Deus aceita você do jeitinho que você está agora. E diante de todos os fracassos da sua vida, entenda uma coisa, inclusive nos seus fracassos emocionais, inclusive nas situações em que você se viu como um refém das pessoas que você ama. Eu não posso desagradar, eu não posso falar algo, eu tenho que medir minhas palavras, eu tenho que ver a hora certa de eu me aproximar, senão essa pessoa que eu amo e que eu não quero ficar longe dela, ela vai me ferir. Inclusive nessas situações em que você está cansado de viver tentando agradar os outros, parece que nunca consegue. Em vez de você fugir da dor, está na hora de você se entregar ao amor. E a sua segurança para buscar esse amor vem de Deus, que te ama incondicionalmente. Hoje, nosso Senhor não está pondo nenhuma condição para amar você. Os braços de Deus estão abertos para você. Sai da moita. Vai chorar suas mágoas no colo daquele que pode te curar. Vai chorar sua fraqueza no colo daquele que pode levantar você. Porque hoje nosso Senhor está esperando você, uma palavra sua, para que você não precise perder o céu, perder o paraíso, mas que você possa ser readmitido na graça dEle, na presença dEle. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesse momento, e nós te pedimos, Senhor, que nos dê essa graça, a graça de confiar em Ti, Senhor. Confiar em Ti, apesar de não merecermos esta confiança. Aceitar que o Senhor nos recebe, nos aceita.
Deus aceita você do jeito que você estiver agora. Você não precisa mudar para que Ele te ame. Você não precisa mudar para que Ele te receba. Você só vai ter força de fazer diferente se você primeiro experimentar o amor que Deus tem por você. Mas você só vai conseguir isso se você confiar nele. E você só vai confiar nele se você perceber que Ele te aceita. A aceitação gera confiança. A mesma confiança que é destruída quando nossas relações passam a se nutrir do medo. Confiar é acreditar. Diga para o Senhor agora: Senhor, eu acredito em Ti, acredito na Tua palavra, acredito que o Senhor tem um bem para a minha vida. Confiar é ter fé na pessoa. Põe a sua fé em Deus agora. Diga para Ele: Senhor, eu andei muito sem fé, muito distante de Ti, porque eu parei de olhar para o que o Senhor pode fazer e comecei a olhar para o tamanho do meu erro, do meu pecado. Mas hoje, nesta oração, eu quero depositar toda a minha fé em Ti, Senhor. Tenha fé em Deus, tenha fé nas pessoas que Deus colocou no seu caminho, tenha fé naquilo que você tem para oferecer. Seja essa pessoa que Deus sonhou que você seja. E peça ao Senhor agora que proteja o seu coração, sobretudo você que anda com seu coração exausto, se sentindo emocionalmente fatigado. Diga: Senhor, que esta confiança seja o escudo que eu tanto preciso. A confiança nos protege, meus irmãos, nos protege emocionalmente. Como é que eu vou sobreviver nesta casa, Márcio? Como é que eu vou sobreviver nesse trabalho, Márcio? Eu estou pensando em abandonar a igreja porque eu confiava nessas pessoas e eu fui destruído por aquilo que elas falaram, que elas fizeram. Eu estou emocionalmente acabado, eu não tenho condições de enfrentar tudo isso de novo. Confie em Deus, porque a confiança nos protege emocionalmente, é o nosso escudo afetivo. Senhor, nós nos abandonamos nas Tuas mãos, confiamos em Ti, mas queremos confiar mais. Estava com saudades de Ti, estava com saudades de Ti. Eu me afastei, não Te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de Ti, estava com saudades de Ti. Eu me afastei, não Te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem Ti não posso ficar. Mas eu voltei, eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem Ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso Te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração,
sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Você experimenta agora essa oportunidade, assim como todos nós aqui, de que nós não precisamos ter resistências diante do amor de Deus. Deus nos ama infinitamente mais que qualquer ser humano. Até você, que como eu foi muito amada pela minha mãe, pelo meu pai. O amor dos nossos pais. Você que foi muito amado, estou dando esse exemplo. O amor de Deus por mim e por você é o maior amor do mundo. Então a gente não precisa ter resistência. Agora você, durante esse dia, não só agora, que o tempo é curtinho, você pode abrir o coração, rasgar, igual o Márcio falou, rasga diante de Deus seu coração. Fala para Ele aquilo que você precisa de mudança, de cura. Você que foi enxergando que realmente você precisa de cura, né? Cura com a sua aparência, com qualquer coisa que você perceba, já percebeu durante a pregação. Deus é bom, Val, Deus é bom, Márcio, Deus nos ama. Deus é maravilhoso. É bom demais. Ele nos quer felizes, Val. Não se esconda de Deus. Não se esconda. Porque todos nós, em alguma situação da nossa vida, precisamos de cura. Em maior ou menor grau, dependendo da situação, Sim. né? Mas todos nós precisamos. Então não se esconda, ao contrário, se exponha. Porque também é assim, quanto mais a gente se sente seguro na presença de Deus, essa segurança ela vai alcançando as outras dimensões da nossa vida. E aí, de fato, nós nos tornamos pessoas seguras, decididas, determinadas, mas primeiro esta segurança na presença de Deus, tá bom? Fica aí combinado entre nós. Família, obrigada por participar com a gente, por rezar conosco, por nos ajudar. Tem tanto recadinho. Tem recadinho? Quero ver a virada na campanha, porque se for o que esse Não, agora povo o Márcio de Deus chegou. está prometendo, tá um tal de Mas nós vamos fechar o Márcio 100%. Mendes. Obrigado. Dá uma olhada lá no Não, Instagram. muito obrigado. Tá com- como é Obrigado que pelo tá? carinho. Pix Márcio Mendes. Pix Márcio